Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada, o quê? Nossa abençoada sexta-feira, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui, estamos em pé porque o Senhor nos capacitou, nos sustentou para fazer a vontade do nosso Pai, né? E nós vamos deixar hoje uma palavra, nossa vida, nossos corações, porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés, né? É luz para os nossos caminhos. Então nós temos que estar sendo guiado pela palavra de Deus, né? Em qualquer situação. Irmãos, meu nome é Irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor. Estou aqui de pé porque até aqui o Senhor me sustentou, me guardou, me capacitou para fazer a tua vontade, né? A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, teremos luta, mas que nós vamos vencer, porque o Senhor venceu por nós. O Senhor morreu naquela cruz por nós e Ele venceu toda a batalha, Ele venceu a morte. Então nós vamos vencer para nos dar também a salvação, a vida em abundância, né? Que fala que quem está no Senhor terá vida em abundância, né? E nós não nos preocupamos com o que há de vir, com o que há de comer, com o que há de beber, porque nós descansamos no Senhor, né? Irmãos, eu quero orar aqui agora, vamos nos ungir para nos livrar de todo o mal, né? De todo o mal que já cerca. As profecias já se cumprem sobre o mundo, né? Nós estamos vivendo aí um tempo de guerra espiritual, mas nós temos que estar firmados na palavra de Deus, nós temos que estar, né? Hoje o Espírito Santo falou comigo, eu abri um versículo, mas o Espírito Santo me falou em outro versículo, o Senhor disse sobre Moisés comigo, e hoje nós vamos estar falando aqui na palavra, né? E eu vou orar aqui para nos guardar, nos capacitar, porque, irmãos, muitas vezes nós não estamos de pé porque é a nossa força do nosso braço. Muitas vezes nós estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. Nós temos livramento do Senhor de todo o mal contra a nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos vizinhos, todos, né? O Senhor vai dar livramento, porque eu creio, né, que a tua palavra diz, aqueles que creem, aqueles que têm fé, do tamanho de um grão de mostarda, aqueles que confiam no Senhor, o Senhor estará presente, né? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, Senhor, livra minha mente de todo mal, livra, Senhor, a minha mente, guarda os meus olhos, que é a candeia do meu corpo. Se meus olhos forem mal, todo o meu corpo será mal. Guarda meus ouvidos com que entra para descer para o meu coração. Guarda minha boca, Senhor, a minha língua, para que eu não venha fraquejar, para que eu não venha desesperar e dizer coisas, palavras torpes, palavras erradas. Guarda, Senhor, a minha língua, guarda a minha garganta, guarda o meu coração. Oh, Senhor, eu tenho falado do Senhor guardar o nosso coração, porque tem muita afronta e nós precisamos guardar o nosso coração. Proteja, Senhor, livra o nosso coração de todo mal. Vê se há caminho mal em nós, como Davi dizia. Tira, Senhor, livra de todo mal, em nome de Jesus, amém. Porque eu creio que a tua palavra tem poder para dissipar toda armadilha de Satanás, toda armadilha do inimigo, para cair por terra, em nome de Jesus. Eu creio na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Guarda o meu corpo, a minha alma, guarda todos os órgãos que há nele que pertencem ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Guarda, Senhor, a vida do meu filho, livra, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus, amém. De toda doença, praga, peste, livra, Senhor, de todo o mal, amém, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor nessa manhã, que eu já louvei muito esse louvor, e o Senhor falou muito comigo nesse louvor e fala até hoje comigo, que a capacidade de estarmos de pé não é nossa, né? A capacidade de nós estarmos passando por situações que não é nossa, mas nós temos fé, temos esperança, temos confiança, porque o Senhor vai na frente abrindo caminho, quebrando os espinhos e ordena os anjos para conosco lutar. Nós não estamos guerreando sozinhos.
O Senhor se faz presente, mas nós temos que aprender a enxergar a guerra, porque nós só vamos entender quando nós enxergamos e chamamos o Senhor para lutar conosco, né? Vamos louvar. Glórias a Deus, aleluia, né? Oh, glorioso Deus, louve na sua casa, louve no seu trabalho, louve aonde você estiver. Louvor, o Senhor ouve os louvores de qualquer pessoa, não importa se você não sabe. Se fosse por mim, há muito tempo eu tinha parado. Se fosse por mim, a minha força já teria acabado. Se fosse por mim, há muito teríamos tido de lutar. Se fosse por mim, não seria aqui para contar. E aí? Mas toda vez que a minha fé desmoronava, o Senhor me abraçava e comigo falava: estou contigo, filho, nesta caminhada. Com uma voz tão suave, Ele me acalmava. Sempre foi Deus, quando suportei a dor, que de pé me colocou. Sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus quem cuidou também de mim. Quando o cenário me mostrava que era o fim, sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus, irmãos. Oh, aleluia, que não fosse pelo Senhor, nem aqui estaremos. Se não fosse pelo Senhor, nem em pé nós estaremos. Mas o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa. Toda vez que a minha fé desmoronava, o Senhor me acalmava e comigo falava: estou contigo, filho, nesta caminhada. Com uma voz tão calma, Ele me acalmava. Sempre foi Deus quem cuidou da dor. Sempre foi Deus que de pé me colocou. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus quem cuidou também de mim. Quando o cenário me mostrava que era o fim, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Toda vez, quando a luta tentou me parar, quando o mar revolto veio, o Senhor estava lá para me ajudar. Oh, aleluia! E quando o vento veio sobre mim, me fazendo eu pensar, desistir, que era o fim, mas Ele estava lá para me ajudar. Sempre foi Deus quem, sempre foi Deus que de pé me colocou. Sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus quem cuidou também de mim. Quando o cenário me mostrava que era o fim, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando suportei a dor, sempre foi Deus que de pé me colocou. Sempre foi Deus, sempre foi Deus, aleluia. Sempre foi Deus. Ele cuidou tão bem de mim, cuida de mim, de você. Quando o cenário mostra que é o fim, sempre foi Deus e sempre será Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Não importa a situação, irmãos, não importa a situação, sempre será Deus. Irmãos,
Eu estou recebendo muito pedidos de oração, né? Há muitos que choram, há muitos que estão aí nessa guerra espiritual, como eu, como você, como outros, mas sempre existiu, né? Nunca nós vamos estar livre de passar por tribulações, por prova. Por isso nós temos que estar preparados com a nossa fé, irmãos, porque quando vier, nós vamos saber lidar em cada situação, né? Porque se nós não semearmos, quando chegar esse tempo, vai entrar em colapso, em desespero, né? E o Senhor já diz que essas profecias já estão se cumprindo sobre a terra, né? Muitos não estão vendo, né? E eu quero ler aqui um versículo, que esse versículo me chama muita atenção, que está lá em Salmos de Números 84, e ele fala conosco que a felicidade daqueles que habitam no santuário de Deus. Eu ouço muita pessoa falar para mim, não que eu queira me achar melhor do que os outros, e não que eu queira me mostrar, mas eu tenho que falar, que a beleza maior que nós temos, não é o nosso físico, não é o nosso cabelo, não é o nosso corpo, não é o dinheiro, não é nada disso, não é o bem materiais que nós temos. A maior beleza que nós temos está aqui, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, que ela pode transparecer e que ela pode nos trazer essa felicidade que só o Senhor pode nos trazer, né? Só o Senhor pode nos trazer essa felicidade, porque habitamos no Senhor, regozijamos no Senhor. Se estamos tristes, estamos no Senhor. Se estamos alegres, estamos no Senhor. Se estamos com saúde, estamos no Senhor. Se estamos enfermos, estamos no Senhor. Então é isso que nos fortalece. E a palavra diz assim, eu vou ler desde o início. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelente e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou a casa e andorinho o ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa. Louva-te-ã continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração está os caminhos aplanados, os caminhos alinhados, né? Mas a Bíblia fala aplanados, o qual passando pelo vale de Boca faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Glória a Deus, aleluia. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião, perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escudo da minha oração. Eita, glória a Deus, escuta a minha oração. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, o escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Oh, aleluia. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Irmãos, essa palavra me chama muita atenção. Ela entra no meu coração e faz morada, porque vale mais e mais tempo na presença de Deus do que qualquer coisa, né? Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Prefira estar na igreja, prefira estar na presença de Deus do que qualquer coisa desse mundo, irmão. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão, aos que andam na justiça, aos que são justos, né? Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Você está pondo a sua confiança em quem, irmãos? Em quem você está pondo a sua confiança, né? Você tem que pôr a sua confiança no Senhor. Você não pode pôr a sua confiança. Ah, mas será? Não, você não pode ter dúvida. Você não pode pôr a sua confiança em outra coisa.
Você tem que pôr sua confiança em Deus. Aconteça o que acontecer. Pode estar desmoronando tudo. Pode todo mundo falar o contrário. Pode rirem, pode blasfemarem, pode ser falado. Não, eu confio num Deus vivo. Num Deus que deu o seu filho para morrer por nós naquela cruz. Não tem dúvida. Não tem dúvida, eu não estou com o Senhor porque Ele pode fazer. Eu estou com o Senhor porque eu amo a Tua presença em minha vida, em qualquer situação. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, nós estamos orando porque há muitos enfermos do corpo e da alma. Tem um que está na UTI ainda entubado. Algumas pessoas me perguntaram e o quadro dele ainda não está definido, né? Ele não está ainda. Vamos continuar orando pela vida dele, né? Para que o Senhor venha fazer a tua vontade sobre a vida dele, né? E eu estava conversando com o Senhor essa manhã e estava conversando com uma pessoa também que eu não posso dizer. Então as pessoas vêm me contar o que está passando, a gente conversa, que são pessoas que querem a presença de Deus, que não estão zombando da presença de Deus, nem com o que está acontecendo, não estão achando engraçado, né? Mas estão vendo realmente o que está acontecendo, né? E aí une forças para quê? Para conversar e para quê? Para guerrear. Irmãos, o Senhor falou comigo lá na palavra em Deuteronômio 20, que fala as leis de guerra. Irmãos, essa palavra é forte. Eu fiquei pensando como o Senhor fala, e não foi essa palavra que eu ia falar, não. Eu ia falar lá em Salmos 84 que eu falei. Mas acontece que o Senhor falou sim, e falou de Moisés, como Moisés guerreou, como Moisés venceu as batalhas, como Moisés conduziu aquele povo. Irmão, um povo que murmurava, um povo que não confiava, um povo que não estava contente com nada. Como Moisés pôde. E teve uma hora que Moisés se irou sim. Ele ficou irado, ele socou aquele cajado lá. Mas aí o Senhor veio as consequências. Porque quando estamos numa guerra, não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta se irritar, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo de nossas almas quer que a gente, desista, quer que a gente brigue um com o outro, não que a gente lute com as armas espirituais, que é a oração, não que a gente lute para buscar a paz de Deus na nossa vida, que excede todo entendimento, que ninguém entende. Eu não entendo como que aquela irmã está em paz, como que está tranquila e está tudo desmoronando. Não, eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida, você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Então você creia e continue, e creia e continue. Vamos ler em Deuteronômio 20 que diz as leis da guerra. Quando saíres a peleja contra os seus inimigos, e vires cavalos e carro, povo maior em números do que tu, deles não terá temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vós chegaste à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao teu povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vós achegais a pelejar contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temeis, nem tremeis, nem vós aterrorizeis diante deles. Irmãos, não temas, não tenha medo, não recue. A palavra do Senhor está dizendo conosco nessa manhã, como falou comigo. Pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar vós. Então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou a casa nova e ainda não consagrou? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e alguém outra consagre. Irmãos, o Senhor tem falado comigo.
tem falado comigo desde o outro mês retrasado. Eu tenho me consagrado à minha casa, eu tenho ungido a minha casa, eu tenho orado. Irmãos, a peleja está aí. E nós só vamos vencer se nós estivermos alinhados, aplanados na palavra de Deus. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não lacrou o fruto dela? Vai e torne-se a sua casa, que para que porventura não morra na peleja, e alguma outro o lacre. Lacre, irmão, a tua casa. Declare nessa manhã que inimigo nenhum vai deixar a tua casa cair, porque o Senhor é que manda, é o Senhor é que cuida. E qual é o homem que está despojado com alguma mulher e ainda não recebeu? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja alguma. Outro homem a receba, irmão. Conserte na sua casa, conserte a sua casa, arrume a sua casa. Oh, glória a Deus, aleluia, para que não morra na peleja. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai e torne-se a sua casa, para que o coração dos seus irmãos se não derreta como o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo? Eita, glórias a Deus, aleluia. Irmãos, o Senhor falou bem assim. O Senhor falou bem assim comigo, irmão, desse jeito. Aonde nós estamos errando, aonde nós estamos falhando, que nós estamos em desespero e não conseguimos aplanar nossa vida, nossa casa, nossa família. Volta lá, vamos consagrar, vamos alinhar, vamos endireitar o nosso caminho, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos clamar ao Senhor dia e noite, vamos vencer essa batalha com o Senhor, aleluia. Quando te achegares a alguma cidade, combata-la, apregoar-lhe a paz. Entre numa guerra e pregue a paz, leve a paz. Irmão, se não tiver jeito, deixe lá. Deixe lá o que eu falei ontem. Deixe lá, irmão. Quem peleja por você é Deus, não é você. Pare de ficar causando incêndio, confusão, contenda, briga, desavença. Deixa Deus tratar. A palavra diz: e leve a paz, a paz, a paz. Irmãos, nós estamos em paz. O inimigo não pode tirar a nossa paz. Aleluia. Mas nós temos que querer. Será que se te responder em paz e te abrir todo o povo que se achar nela, te será tributário e te servirá? Porém, se ela não fizer a paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás, o Senhor teu Deus a dará a tua mão, e todo o verão que houver nela passarás ao fio da espada. Eita, aleluia! Salvo somente as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomará para ti, e comerás o despojo dos seus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem da cidade dessas nações. Porém, da cidade dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Oh, aleluia! Antes destruí-las totalmente aos hebreus e aos amorreus, e aos cananeus e aos perizeus, e aos heveus e aos jubizeus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vós não ensinem a fazer a todos as suas abominações que fizerem o seu Deus, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando
sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela, para a tomar, não destruirás a árvore, metendo nela machado, porque delas comerás, pelo que não cortarás. Pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas a árvore que souberes que não são árvore de comer, destruí-las e cortá-las, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que esta seja derribada. Oh, aleluia! O Senhor está colocando todas as coisas no seu devido lugar. Irmãos, a palavra de Deus não mente. Ah, mas essa palavra é lá daquela geração que aconteceu. Não, irmãos. A Bíblia diz que as nações é de gerações e gerações. Vai estudar mais a Bíblia que você vai entender. Né? Tudo que está predestinado, o Senhor vai colocar a mão. E depende de nós, se nós vamos querer passar obedecendo, que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Que aí a sua casa, a sua vida, tudo vem à ruína, né? Vamos ler aqui que eu fiz um resumo do que eu estudei, para que a gente possa também ter um entendimento melhor. Em Deuteronômio 20 descreve a lei e instituições sobre o uso de guerras, né? O uso de guerras. A lei diretrizes sobre como lidar com cidades inimigas. Então ela instrui como nós vamos lidar com o inimigo, com cidade, com qualquer coisa em nossa vida, incluindo a oferta de paz e o tratamento de cidades distantes e cidades que se rebelam contra Deus, contra Israel naquela época, né? Cidades, pessoas, né, que estão aí se rebelando também. Também inclui regras sobre o tratamento das árvores das árvores durante o cerco, né? Durante o cerco, e sobre a importância de não se deixar influenciar. Irmão, essa palavra aqui é muito forte. Não se deixar influenciar, né? Tá ali falando, eu vou lá, falo também. Tá ali falando, eu pego para mim. Tá ali dizendo, eu continuo. Também. Irmãos, vigie, né? Nem tudo que reluz é ouro. Vigie. Não deixar influenciar pelas práticas religiosas. Tem práticas? Tem muitas práticas. Cuidado. A palavra do Senhor diz que nem tudo que é lícito é permitido. Então vai ler a palavra, né? Nações que estão a guerrear, né? Tem muitas nações, o tempo de hoje, né? A guerra e a paz. O capítulo começa com instrução sobre a guerra, incluindo a importância de não ter medo dos inimigos mais numerosos e a necessidade de ouvir o sacerdote antes de entrar em batalha. Irmãos, não compre batalha de ninguém. Não compre batalha que não são suas. Vigie, vá orar. De repente você está comprando uma batalha que não era necessidade você passar. Mas aí, irmãos, a batalha vem para você, né? E aí você vai passar. Ainda mais se não tiver Jesus, hein? E aí vai ser muito pior. Então não compre batalhas. Consulte a Deus primeiro. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente aí lutando batalhas que não são delas, que elas poderiam sair, porque ali é o tratamento de Deus, não é nosso. Nós não tratamos pessoas, nós não mudamos ninguém, é o Espírito Santo que convence. Então nós temos que deixar e orar. Por que nós estamos querendo
brigar. Cuidado, né? Aí fala de não deixar influenciar. Destaca a importância de não se deixar influenciar pelas práticas religiosas das nações que estão a guerrear, para que não peque contra o Senhor. Irmãos, é uma palavra forte, porque o Senhor falou para mim que muita gente estão ali prostrado, desanimado, caído, porque estão tomando guerra que não são sua. E vai o quê? Contra o Senhor essa guerra. Vigie, irmãos. Vigie, peça discernimento para o Senhor, sabedoria. Eu já me afastei de muitas coisas que tem pessoas que dizem para mim que eu não sou de Deus. E eu digo, amém. Nós estamos na paz. E logo depois o Senhor revela. O Senhor mostra, porque nada nessa terra, nada debaixo desse céu fica oculto aos olhos de Deus. Tudo vem à tona, como está vindo agora. E cuidado quando você está a frutificar. Cuidado dos frutos que você está semeando. Cuidado, porque esses frutos que nós vamos colher. E o Senhor dá livre-arbítrio, o Senhor dá o direito de nós semear. Só que nós não temos o direito de escolher a colheita. Então, cuidado. Porque aí, colheu, vai ter que passar. E não entre em guerra com ninguém. Não entre em batalhas que não é sua. A Bíblia diz, e se estiver guerreando numa batalha sua, clame o nome do Senhor. Não vai sair por aí fazendo besteira, apavorado, desesperado, que é isso que o inimigo quer. Não vá sair por aí procurando o homem para resolver os seus problemas. Fale com Deus primeiro. Fale com Deus. Ore, clame o nome de Jesus. Confia. Ah, irmã, mas eu que tenho que resolver. Aí vai, cai lá, fica pior ainda. Não é verdade? Então é melhor obedecer do que remediar. E aquele povo teve temor a Deus, né? Porque a palavra aqui em Deuteronômio diz, pois o Senhor vosso Deus é que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar vós. É só o Senhor, irmãos. Não existe outro fora desse. Não existe outros, né? Tem muita gente sendo amante de outras coisas, coloca as coisas do mundo em primeiro lugar. E aí não tem como. A gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. E lute aí. A guerra é carnal, luta aí. A guerra é espiritual, luta aí. A guerra é o inimigo, quer ver quem é você? Permaneça, persevere. Persevere e permaneça. Porque o Senhor dará vitória àqueles que confiam e esperam no Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de sexta-feira, que hoje eu estou de folga para a honra e glória do Senhor, né? E aí eu gravo as lives, que veio lá em Salmos de Números 84. E eu deixei aqui Deuteronômio 20. E você pode procurar aqui, nesse capítulo de Deuteronômio, tem várias reflexões, porque minha Bíblia ela é para estudo, né? Porque Moisés diz ao povo escolhido de Deus como se preparar e entrar na guerra. Então você não ouve a pessoa que quer ali te ajudar, você não ouve ninguém. E vai continuar guerreando, voltando, caindo e guerreando, né? Deus ordena que se um inimigo não cortar com paz, quando Israel oferece aos homens de Israel, devem matar todos os homens da força adversária e depois tomar as mulheres e crianças e os animais. Irmãos, tem uma passagem na Bíblia que fala que o Senhor liberou um exército de anjo que matou não sei quantos soldados. Depois eu vou procurar para você. Você acha mesmo que Deus não tem poder, que Deus não está no controle dessa terra? Você se engana. Ele tem poder e está no controle dessa terra. Não acontece nada.
E aquele povo orou, jejuou e pediu para Deus, e eles dormiram, porque aquela peleja, eles não iam conseguir vencer aquela batalha sozinhos. Eles não iam conseguir. E o Senhor liberou um exército de anjos e matou não sei quantos soldados. Irmãos, o Senhor tem poder para dissipar, para passar a espada, né? Então vamos preferir mesmo pelejar com o Senhor, não sozinho, porque sozinho nós caímos, mas com o Senhor nós levantamos, porque a Bíblia fala sobre isso também, né? E com o Senhor nós venceremos, né? Mas sem o Senhor nós cairemos, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu não sei qual é o versículo, eu não gosto de falar sem o versículo, mas essa passagem, essa mensagem, geralmente as pessoas que falam, né? Mas a Bíblia diz que o homem sem Deus é como uma folha seca jogada ao vento, sem direção, né? Então é preferível estarmos direcionados por Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que Deus venha abençoar a nossa sexta-feira. Vamos orar e vamos repreender todo o laço do inimigo. Vamos orar e repreender toda doença, todo mal, toda praga, toda inveja, toda maldade que já está aí, né? O inimigo tem usado muitas pessoas para que elas pratiquem o mal, e elas estão querendo força, né, para poder perseverar, mas sem Jesus não vamos conseguir. Temos que estar alinhado com Jesus, né? Vamos orar então, porque nós precisamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda, Senhor, a nossa vida, Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã. Limpa, Senhor, livra-nos, Senhor, de todo mal. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, que primeiramente nós temos que pedir perdão ao Senhor todos os dias, porque nós somos fraco, falho e pecador. Perfeito é só Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas. Perdoe, Senhor, as nossas iniquidades. Guarda-nos, Senhor, a nossa vida. Guarda, Senhor, nós como a menina dos seus olhos. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de peste, de praga, de contenda, de inveja, de mal olhado, de perseguição. Livra-nos, Senhor, porque a tua palavra diz, e quando clamamos ao Senhor, o Senhor vai na frente, na peleja conosco. E essa palavra veio essa manhã, Senhor, de sexta-feira, para nos fortalecer, para nos alimentar, para aumentar a nossa fé, que o Senhor anda conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Quando perguntarem, quando nós estamos passando a peleja, onde está o teu Deus? O meu Deus está comigo em todo o tempo. Ele que dirige os meus passos. Ele dirige a nossa casa, a nossa família, a nosso bairro. Ele livra-nos de todo mal. Amém, glórias a Deus, aleluia. Olhai por esse, Senhor, também, que estão doentes do corpo e da alma, e também precisa que alguém mova o coração e desça ele pelo telhado, como fizeram lá em Cafarnaum. Aquele aleijado que estava lá tempo naquela cama, mas teve uns que olhou para ele, porque sozinho ele não ia, e viu Jesus passar, e eles levaram ele lá no teto e desceram ele. E Jesus disse: levanta-te e anda, porque hoje os seus pecados foram perdoados e você está curado, né? Jesus falou, né? Muita gente que está, né, precisando desse perdão. Perdão não só para o corpo, mas para a alma. Perdão, libere perdão, mas verdadeiramente. O perdão traz o que? A cura para a nossa alma, para a nossa vida, traz saúde. Perdoa, para que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Perdoa aquele que tanto te humilhou, aquele que tanto te feriu, aquele que tanto te abandonou, te deixou. Perdoa. Perdoa, libere perdão nessa manhã, libere perdão, porque sem o perdão as coisas são travadas, as coisas são fechadas, não pode abrir a porta do céu, porque a palavra diz como que Deus vai ouvir a nossa oração se nós não perdoarmos o próximo, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia.
E, Senhor, guarde as crianças, proteja os idosos, né? Que precisa de vossa proteção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém? Então, vigie para que não caia em tentação, né? Vigie para que não seja influenciado também. Vigie. Porque hoje em dia, nesse tempo, há muita influência. E nós precisamos estar firme, né? Firme. Qualquer coisa, consulte a palavra de Deus, né? Consulte os profetas de Deus. Mas não deixe se levar por influência. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado a todos que estão aí na live, que Deus venha abençoar ricamente a vida de cada um, né? Um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus.